Igreja, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui essa manhã para dar prosseguimento ao nosso estudo. Eu quero dizer que é um prazer, uma alegria estar compartilhando com vocês esse estudo sobre esse livro tão importante, que é o livro de Apocalipse. E espero que vocês estejam gostando e acompanhando os estudos. Na aula passada nós falamos sobre a carta endereçada à igreja de Esmirna e nós ficamos de passar, não é bem um estudo, mas algumas anotações que eu fiz aqui em relação a uma virtude muito grande que havia lá na igreja de Esmirna. E eu resolvi fazer essas anotações, essas pequenas anotações, essas pequenas lembranças. Por quê? Tem duas igrejas das 7 que não recebeu nenhuma repreensão de Jesus, e havia uma coisa em comum, tanto em uma como em outra, que era: ambas as igrejas eram igrejas humildes, igrejas pobres. Então, como na Bíblia não tem coincidência, tem, como o pastor Luciano costumava falar, Jesus vidência, então eu achei interessante fazer esse estudo sobre a importância da humildade. O quanto Deus se alegra com o coração humilde, o quanto Deus se alegra em ver a humildade do seu povo. João, por gentileza, coloca aí Apocalipse capítulo 2, verso 9. Eu. Acerta o público aí, que ele está torto, vai cair. O que está acontecendo aí? Eu acho que é o Pedro. Você caiu. Essa era a base dele que ficou. Ele molhou, ele pelou. Aí não tem jeito não, Chico. Apocalipse 2, verso 9, por favor. Apocalipse 2, 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, conheço a sua pobreza, tanto na carta que Jesus enviou à igreja de Esmirna, tanto na Filadélfia aparece Jesus dizendo que conhecia a pobreza dele, que conhecia a sua pouca condição material, seus poucos recursos, melhor dizendo. Era uma igreja que tinha pouco recurso, mas mesmo assim mantinha-se operosa, confiado naquele que pode fazer todas as coisas. Paulo fez uma série de circunstâncias pelo qual ele passou na vida: humilhado, exaltado, ter abundância, ter escassez, e ele falou: eu posso passar por todas essas coisas por causa daquele que me fortalece. E na experiência de Paulo ainda, a gente vai ler uma passagem aqui na experiência de Paulo. Por que Paulo dizia que na abundância, no período de bonança, ele poderia confiar no Senhor? O perigo da abundância e da vida de paz, vida de mansidão. Vamos ler lá, Jô, por favor, abre aí, 2 Coríntios 12, 1 a 10. Gente, eu não estou fazendo apologia aqui que o crente tem que ser triste, que o crente tem que apanhar. Eu estou fazendo aqui apologia que o crente precisa ser humilde, tá? E nós vamos ver com mais detalhe. 2 Coríntios capítulo 12, verso de 1 a 10. Então, eu estou fazendo aqui apologia à humildade, e nós vamos ver com mais detalhe o que significa ser uma pessoa humilde, tá?
a gente vai ver com muito detalhe o que significa ser uma pessoa humilde. Então vamos ver a experiência de Paulo. Paulo aqui, ele relata à igreja de Corinto a mais gloriosa experiência que ele teve andando com o Senhor Jesus, sendo um cristão. Ele vai começar a relatar a sua mais profunda experiência que ele teve com Deus. Então Paulo começa: é necessário que eu continue a gloriar-me. Com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Alguma versão, se eu não me engano, traz ao terceiro céu, tá? Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. É interessante, né? Que às vezes a gente acha que a gente está melhor na prosperidade financeira, nas experiências que nós temos com Deus. Mas Deus permitiu que Paulo passasse por essas provações exatamente por isso, porque ele teve uma grande experiência com Deus, e isso pode levar o homem à soberba. Então, Paulo entendeu que Deus, ele se achega àqueles que estão fracos, Deus se achega àqueles que são necessitados, Deus se achega àqueles que estão passando por provações, Deus se achega àquele que tem um coração humilde. Davi era um homem cheio de problemas pessoais, problemas familiares. No entanto, Deus falou: Davi, achei a Davi, homem segundo o meu coração, e que fará todas as minhas vontades. Apesar dos graves problemas existenciais, familiares que Davi tinha, Davi era um homem humilde. Certa vez ele entrando em Jerusalém, um homem começou a gritar insultos sobre ele. Um dos seus companheiros de luta, um dos seus guerreiros, quis desembaiar a bainha para cortar aquele homem. Davi chegou: não faça isso não, talvez seja Deus me repreendendo através dele, guarda sua bainha. Em outras palavras, se for verdade, que eu conserte a minha vida, se for mentira, deixa ele para lá, deixa ele falar sozinho. Então, se há uma virtude em Davi que o fez ser rei em Israel e ser protótipo do rei perfeito em Israel,
já que, ou melhor, é em Israel, porque Davi governou nas duas nações, tanto Judá como Israel. Então, se há uma coisa em Davi que Deus se agradava, era do coração humilde de Davi. Era a maneira como Davi era pego num erro e se derretia diante de Deus. Então, se há uma virtude que Deus se alegra no seu povo, essa virtude é a humildade. Homens e até mesmo anjos caíram exatamente por causa da soberba, por causa da vanglória do seu coração. Homens e anjos caíram por causa disso, inclusive o grande inimigo de nossas almas, que é Satanás. Jô, por favor, bota aí Isaías capítulo 14, verso 12 ao verso 15. Isaías 14, de 12 a 15. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirada a terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subireis aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Querido, quando Satanás diz que ele subirá acima das estrelas de Deus, essas estrelas aí representam os anjos, tá? Que anjos na Bíblia, muitas vezes, ele é representado como uma estrela. Lá em Apocalipse diz que quando o dragão ele foi arrebatado ele foi tirado do céu e jogado na terra, ele levou consigo 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, o que João estava dizendo ali em revelação de Jesus Cristo é que 1/3 dos anjos criados por Deus aderiram à rebelião de Satanás. Tão grande e tão forte era esse anjo. Vamos em frente, João, por favor. Esse aí nós já lemos, né? Agora vamos lá, 14 até o 15. Subirei mais altos que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol você será levado, e irá ao fundo do abismo. Então, o texto literal da passagem disse que o que se encheu de Satanás para querer se rebelar contra Deus foi vaidade. Essa palavra vaidade no hebraico original significa se encheu de vento. E quis ser semelhante ao Altíssimo. Engraçado que ele não falou, quero ser maior do que o Altíssimo, porque ele sabe que nada consegue, não existe o que possa ser maior do que o Altíssimo. Deus, ele é perfeito em todo o seu ser, e não há ninguém que consiga ultrapassar a perfeição. Deus, ele é perfeito em todos os seus atributos. Agora a gente vai ver uma outra passagem que fala sobre esse mesmo tema, mas contado por Ezequiel. Ezequiel 28, 12 a 17. Ezequiel também relatando a queda de Satanás, de Lúcifer. Perdão, Jô. Ezequiel 28, de 12 a 17.
28, de 12 a 17. Ezequiel 28. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Satanás, ele foi criado para ser o guardião da terra, tá? Por isso há uma teoria aí que diz que quando ele caiu, a terra se tornou opaca, sem forma e vazia. E então acredita-se que de Gênesis capítulo 1, verso 1 a Gênesis capítulo 2, verso 2, passou vários tempos, vários anos, vários períodos, porque no original, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Ali no sentido original, quem conhece o hebraico, não é o meu caso, diz que tornou-se sem forma e vazia. Por isso acredita-se, com a queda de Satanás, a terra perdeu seu brilho, perdeu seu resplendor, porque ele era, por Deus, o guardião da terra, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você... Isso aí nós já temos, não, ainda não? Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso, vaidoso, cheio de vento, por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então, vaidade, ela foi a razão e a causa da queda de Lúcifer, o querubim ungido, o guardião da terra. E é interessante que Paulo, quando chega lá e escreve para Timóteo, dizendo para ele que ele ordenasse presbítero na igreja, mas que observasse que esse presbítero não fosse jovem, neófito, jovem na fé, para que se ensoberbecendo caia na tentação do diabo, ou seja, se encha de vaidade e peque. Então é muito interessante isso. Aliás, é o texto que nós vamos ler agora, tá? 1 Timóteo 3, de 1 a 6. É 1 Timóteo, é isso mesmo, 3, de 1 a 6. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Tem muitos pastores que deveriam ler esse versículo, sabe? Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, algumas versões trazem neófito, tá? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em quem caiu Satanás. Então, soberba, orgulho, vaidade são características muito próximas da queda de qualquer pessoa. Anjos extremamente poderosos caíram por causa dela. Deus, ele ama, gente, aquele que tem um coração humilde, tá? Por isso, nós devemos seguir o conselho de Pedro. Mas o que Pedro aconselhou? Vamos ver lá. 1 Pedro 5,5. Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede sua graça aos humildes. Vou ler novamente a parte final do versículo, tá? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Nós vimos aqui como ele se opõe, tá? Nós vimos várias passagens que mostram isso. Mas concede graça aos humildes. Ué, tá aqui. Não posso perder minhas anotações não, gente. Mas eu pergunto a vocês, o que é humildade? O que é ser humilde? O que é humildade? Eu confesso a vocês que eu fui procurar no dicionário para ver significado que trazia da palavra humildade. Humildade é ausência de orgulho. Humildade é modéstia, segundo o dicionário o qual eu pesquisei. Aí eu fui dar uma olhada para ver humilhar. O que significa humilhar? Humilhar-se é tornar-se humilde. Aí vocês podem me perguntar, mas Reinaldo, eu para ser humilde, eu tenho que ter baixa estima, eu tenho que me depreciar, eu sou um verme da terra mesmo, eu não valho nada, eu não sou ninguém. É isso que é se tornar-se humilde? É isso que é humilhar-se? Queridos, eu posso afirmar para vocês que na Bíblia, humilhar é você considerar o seu irmão maior do que você. Isso é que é humilhar. Quando eu estou exaltando a qualidade do meu irmão, eu estou me humilhando diante dele. Isso não quer dizer que eu tenho que ter uma baixa estima, uma baixa estima, uma alto baixa estima. E me enrolei todo. Eu não tenho que ter uma autoestima baixa. Pronto, já me consertei. Não é isso. Mas eu devo olhar para o meu irmão e considerá-lo maior do que eu. Aliás, esse foi o conselho que Jesus deu aos seus discípulos, tá? Considerai uns aos outros maiores do que vocês próprios. Eu era para ter anotado esse versículo aqui, mas eu não anotei não, desculpa, na hora eu não pensei. Não, mas eu acho que eu
que eu acho que é esse versículo aqui. Filipenses 2:3, eu acho que eu anotei sim, eu acho que é esse versículo aqui. Filipenses 2:3. Não, Zacarias não, show, Filipenses. Ah, sim, tá bom, desculpa. Vamos lá. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Isso é que é humilhar-se. Se humilhar não é você se rebaixar, mas é você exaltar o seu companheiro, é você exaltar o seu irmão. Isso é que é humilhar-se na Bíblia. Pedro, ele deu um exemplo muito claro do que é humilhação na Bíblia. Quando a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que a Bíblia está dizendo é: Deus é superior a tudo. Humilha-se, considere-o assim, dessa maneira, que em tempo oportuno Ele vai exaltar a você, tá? Fala, Chico. E aí Jesus Cristo ao tempo todo do seu ministério aqui na terra. Ele ensinou para os seus discípulos e deixou escrito para nós. Nessa vibe aí, nesse sentido aí. Nós vamos falar do exemplo de Jesus, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar do exemplo de Jesus. E Jesus, como sempre, é o nosso exemplo maior. Jô, avança mais um pouquinho e coloca no versículo 5, tá? Nós vamos ver o exemplo de Jesus em relação a isso, a humilhar-se, a considerar os outros superior a si próprio. Não, Filipenses 2:5, que podemos ler até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não havia ninguém maior do que Jesus. Jesus, ele era Deus. Ele assumia a maior classe que pode existir, a maior superioridade que possa existir. Jesus, ele era Deus. Algumas versões diz que, subsistindo em forma de Deus, o que é a mesma coisa, ali Paulo está declarando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Não considerou que ser igual a Deus é algo que se deva apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Interessante que, enquanto Satanás se encheu de vento, Jesus, ele se esvaziou. Satanás queria a posição que era de Jesus. Jesus assumiu a condição que era nossa. Se Satanás tivesse esse entendimento, ele ia se humilhar, para que Deus pudesse o exaltar mais ainda. É claro que ele nunca ia conseguir ser igual a Deus, mas ele poderia subir mais. Então vamos lá. Vaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, ele assumiu toda a nossa humanidade. Jesus não era homem de brincadeirinha não, tá? Jesus tinha a mesma necessidade que nós, de água, bebida, se entristecia, se alegrava, nasceu, cresceu, morreu. Jesus era um 100% Deus e 100%, ainda é. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem a parte boa daqueles que se humilham, tá? Por isso
Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o exemplo que o nosso Senhor nos deu. Mais alta posição, desceu, e é interessante que Paulo chegou em morte de cruz. Na época de Jesus, aquele que era pendurado no madeira, a própria Bíblia fala isso, era considerado maldito, resto da humanidade, aquele que não tinha mais jeito, aquele que não tinha mais conserto. Esse eram as características das pessoas, dos homens que eram levados à cruz. Nós não vamos ler agora não, tá? Mas se vocês quiserem saber exatamente como Jesus se sentiu quando ele estava pendurado no madeiro, é só você ler o Salmo de número 22, tá? O Salmo de número 22 é um salmo profético, onde Davi sente as mesmas aflições que Jesus sentiu quando estava pendurado na cruz do Calvário. Quando Davi fala, mas eu sou verme, não homem, era exatamente isso que Jesus estava se sentindo quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. Aí a gente entende o Getsemane, tá? Quando o suor de Jesus tornou-se em gotículas de sangue. Só esse fenômeno, ele tem um nome que quando eu estava estudando aliança de sangue, eu falei para vocês, talvez alguém se lembre, mas eu esqueci o nome, tá? Esse fenômeno de sangue se tornar, suor se tornar sangue, ele tem um fenômeno, a medicina, a ciência, ela explica. Então, esse é o exemplo que nós temos, tá? Que Deus, ele nos conserve humildes, cada vez mais, tendo a promessa que nós lemos lá, que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, tá? E através do exemplo de Cristo, Deus mostra a sua fidelidade para conosco. 1 Pedro 5, vamos ler os dois versículos, tá? Nós já lemos o 5, vamos ler o 6 também. 1 Pedro 5, 5 e 6. Que é para fazer sentido. Da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 6 agora, Ju, por favor. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Nós já mostramos para vocês o que é humilhar-se na Bíblia, tá? Não é, Deus, ele é Senhor, Deus, ele é poderoso, Deus, ele é acima de tudo e de todos. Quando eu faço isso, eu estou me humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Quando eu reconheço a glória e as virtudes de Deus, eu estou me humilhando debaixo da sua poderosa mão. E para finalizar essas anotações que eu fiz para compartilhar com vocês, Mateus 23, 12. Renata, depois você me informa as horas, por favor. 20 para 10 já? Pensei que já fosse mais 10 e 10 por aí. Mateus 23, 12. Estamos chegando já ao final da nossa aula. Quando for 9h50, você me avisa. Mateus, João 23, 12. Estou crente que está só no começo da aula, já está no final. Meu Deus. Não, 12 não, 12. 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que nós possamos seguir o exemplo da humildade, tá?
que é o maior exemplo, ou pelo menos um dos maiores exemplos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos humilhou, Ele nos ensinou. Perdão? Então vamos agora abrir a nossa apostila, na página número 5, tá? E vamos ver o que Jesus Cristo enviou à igreja situada na cidade de Pérgamo. Jô, bota aí pra gente, Apocalipse 2, do verso 12 ao verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Algumas versões trazem doutrina dos nicolaítas, tá? Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que nome é esse? Não sei, ainda não recebi. E só eu que vou conhecer, tá? Querido, vamos fazer algum comentário aqui sobre essa cidade de Pérgamo, tá? E depois a gente vai encerrar. Aí na aula que vem a gente começa falando sobre o autor. Bom, o destinatário, como nós já falamos, tá? É a igreja de Pérgamo. Esmirna ficava a cerca de 55 quilômetros de distância de Éfeso. A rota adiante é descrita por Suete. Depois de deixar Esmirna, a estrada de Éfeso seguia por cerca de 65 quilômetros. Então subia em direção ao nordeste para o vale de Caicos, por mais 25 quilômetros, onde ficava a cidade de Pérgamo. Vocês veem que essas igrejas, para hoje, eram igrejas relativamente perto uma da outra, ou seja, Éfeso ficava a 55 quilômetros de Esmirna, Pérgamo ficava a 80 quilômetros de Esmirna. Então era cidade, hoje, relativamente perto uma da outra. Naquela época não, naquela época era uma distância relativamente grande, porque você caminhar ou a pé ou a cavalo, uma distância de 55 quilômetros, deve ser bem cansativo. Então, mas essas cidades, elas ficavam ali na região da Ásia Menor. A localização física de Pérgamo era notória. Ramsay escreve: mais do que qualquer outro lugar na Ásia Menor,
Essa cidade dá ao viajante a impressão de uma cidade majestosa, o lar da autoridade. O Monte Rochoso, no qual se localiza, é enorme e domina a imensa planície de Caicos, de maneira orgulhosa e ousada. Charles diz: a cidade mais antiga foi construída no monte a cerca de 350 metros de altura, que se tornou o lugar de Acrópole e de muitas das principais construções da cidade posterior. No início do terceiro século a.C., foi fundado o reino de Pérgamo. Em 133 a.C., o rei Atalos III deixou seu reino para os romanos. Eles os transformaram na província da Ásia. Ramsay diz: Pérgamo era a capital oficial da província por 2 séculos e meio, ou seja, por 250 anos, Pérgamo foi a capital da província. A tal ponto que a sua história, como a base de autoridade suprema sobre um imenso país, durou cerca de 4 séculos, ou seja, 400 anos, e não havia chegado ao fim quando as 7 cartas foram escritas. Então, quando essas 7 cartas que Jesus enviou às igrejas, Pérgamo ainda era uma cidade majestosa, uma cidade suprema, né? em sua autoridade. Na próxima aula a gente passa a falar sobre o autor dessa carta, tá?